Doutrina e Convênios é diferente do Livro de Mórmon e outras escrituras, pois não segue uma linha cronológica ou história, mas fala de fatos, locais e eventos de época. Por isso pode ser difícil entender em alguns momentos, mas, para facilitar, vamos dividir em 6 períodos, que são início, 2 centros da igreja, Nauvoo, a igreja no oeste, expansão e uma igreja mundial. Tudo inicia nesses 3 locais, Palmyra, Fayette e Harmony, no leste dos Estados Unidos. O fato que inicia a restauração da verdade é a visita do pai e o filho ao jovem Joseph Smith, no Bosque Sagrado. As janelas da comunicação celestial e o chamado de um profeta voltam a acontecer entre a humanidade. Também temos a anunciação do Livro de Mórmon, sua tradução e impressão. O sacerdócio é restaurado, trazendo a autoridade essencial para as ordenanças do Evangelho. Com todos esses acontecimentos, a Igreja de Jesus Cristo, a única e verdadeira na face da terra, é apresentada ao mundo no dia 6 de abril de 1830. Então, os eventos do início, que vai de 1820 a 1830, são: primeira visão, o Livro de Mórmon, restauração do sacerdócio, organização da igreja. Este período ocupa 39 sessões em Doutrina e Convênios, e o número de membros deste período foi de 280 membros. Com a expansão, temos 2 centros na igreja. Um em Kirtland, Ohio, e o outro em Independência, no Missouri. A igreja tem um crescimento exponencial e, por isso, acontecem as primeiras perseguições aos santos em Missouri, fazendo com que os líderes da igreja fizessem longas viagens para ensinar e ajudar os membros, até o momento em que a apostasia em Kirtland faz com que Joseph Smith e os santos mudassem para o Missouri. É anunciado e construído o Templo de Kirtland, o primeiro desta última dispensação. Os santos sofrem com as perseguições, sendo expulsos e seus bens roubados ou queimados pelas turbas dos inimigos da igreja. É organizado o acampamento de Sião, que marchou de Kirtland ao Missouri, liderados por Joseph Smith, e eles vão em socorro aos santos expulsos de suas cidades. Ainda que a missão do acampamento não tenha sido cumprida, muitos dos futuros líderes da igreja foram participantes deste acampamento. Com a visita de Jesus Cristo, Moisés, Elias e o profeta Elias ao templo de Kirtland, as chaves do sacerdócio são restauradas, trazendo as bênçãos do selamento. Então, os eventos dos 2 centros da igreja, que vai de 1831 a 1838, são: construção do templo de Kirtland, perseguição aos membros da igreja, acampamento de Sião, restauração das chaves do sacerdócio. Este período ocupa 87 sessões em Doutrina e Convênios, e o número de membros deste período foi de incríveis 18.000 membros. Em 8 anos, saímos de 280 membros para 18.000 membros. Depois de muitas perseguições, prisões injustas dos líderes e assassinato de membros, a igreja encontra um local para se reunir, um local para adorar a Deus em paz.
Com esta paz e prosperidade, a obra missionária atravessa os mares e os primeiros missionários da igreja chegam na Grã-Bretanha. É organizado a Sociedade de Socorro, a maior organização de mulheres do mundo. É anunciado e construído o Templo de Nauvoo, o segundo desta dispensação. Para comemorar um momento tão especial, nós, do Seminário da Estaca Alvarenga, junto à presidência da Estaca, confeccionamos esses chaveiros do Templo de Nauvoo, que vocês receberão assim que forem matriculados no seminário deste ano. As perseguições culminam no martírio de Joseph Smith e seu irmão Heinrich Smith, na cadeia de Carthage, em 1844. Após serem presos mais uma vez, injustamente, e acabarem sendo mortos a tiros, os corpos do profeta e do patriarca foram levados a Nauvoo. Chegando lá, eles foram lavados. E então, o pai do elder George Kincannon, exímio artesão, faz as máscaras mortuárias, nos apresentando a verdadeira face de nossos queridos líderes. Essas máscaras se encontram no Museu da História da Igreja, em Salt Lake City. Algum tempo atrás, as mesmas passaram por um scanner 3D, trazendo mais detalhes e dando-nos o prazer de anunciar que o Seminário da Estaca Alvarenga, junto à presidência da Estaca, encomendou a produção dessas máscaras. E hoje, como souvenir do curso deste ano, temos as máscaras. Elas são da Estaca e ficarão na sala do seminário. E vocês podem conferir cada uma, tomando todos os cuidados, é claro. É uma oportunidade única de conhecer o rosto destes amados irmãos e líderes, que selaram seus testemunhos com seu próprio sangue. E então, os eventos de Nauvoo, que vai de 1839 a 1846, são missão dos 12 apóstolos às Ilhas Britânicas, criação da Sociedade de Socorro, o Templo de Nauvoo é construído e o martírio de Joseph Smith. Este período ocupa 10 sessões em Doutrina e Convênios, e o número de membros deste período foi de 34 mil membros. Mais uma vez, a igreja é perseguida e expulsa de sua cidade, a bela Nauvoo. E por profecia revelada por Joseph Smith, a igreja decide ir para o oeste dos Estados Unidos, liderados por Brigham Young. A travessia não foi fácil. Era um terreno desconhecido, com mudanças drásticas de temperatura, acarretando doenças e a morte de dezenas de santos dos últimos dias. Mas o Senhor os guiou e eles chegaram ao Vale do Lago Salgado, que hoje conhecemos como Salt Lake City, no estado de Utah. É anunciado e construído 4 templos, sendo um deles o templo de Salt Lake City, nosso principal templo no mundo. Com um número muito grande de membros indo para Salt Lake City, alguns territórios no oeste dos Estados Unidos começam a ser colonizados também no México e no Canadá. Então, os eventos da igreja no oeste, que vai de 1846 a 1898, são: os santos chegam em Salt Lake City, 4 templos são construídos, colonização no oeste dos Estados Unidos, México e Canadá. Este período ocupa uma declaração oficial em Doutrina e Convênios, e o número de membros deste período foi de 270 mil membros. A igreja cresce e chega em outros países e culturas, por meio da obra e trabalho missionário, confirmando a visão de Joseph Smith no dia da organização,
que ela chegaria em todos os cantos do mundo. É instituído o programa de bem-estar da igreja, ajudando membros e não membros em todo o mundo, trazendo alento aos necessitados. Então, os eventos da expansão, que vai de 1899 a 1950, são: o trabalho missionário se expande e o programa de bem-estar é instituído. Este período ocupa uma sessão em doutrina e convênios, e o número de membros neste período foi de 1.100.000 membros. Com a chegada da tecnologia da transmissão, alcançamos lugares nunca antes alcançados. O nome da igreja chega em todos os lugares e, para que todos sejam ensinados da forma correta, a igreja organiza novos quórums dos 70. E esses prestam o testemunho da verdade do evangelho, restaurado a todo o planeta. Isso faz com que a igreja cresça e muitos querem suas ordenanças no templo. Para isso, é anunciada uma construção em massa de templos grandes e pequenos, levando as bênçãos e as ordenanças da exaltação para todo o membro digno. O trabalho missionário é expandido cada vez mais, inclusive alterando a idade de saída para o campo missionário de rapazes e moças. Então, os eventos da Igreja Mundial, que vai de 1951 aos dias de hoje, são: mais quórums de 70 são organizados, grandes e pequenos templos são construídos, continua a expansão do trabalho missionário e a idade para a ida ao campo é modificada. Este período ocupa uma declaração oficial em doutrina e convênios, e o número de membros deste período é de 16 milhões de membros. Doutrina e convênios é o alicerce da igreja nesses últimos dias e um benefício para o mundo, mostrando que as chaves dos mistérios do reino de nosso Salvador foram novamente confiadas ao homem, Joseph Smith Jr. Em nome de Jesus Cristo, amém.